Bom dia, irmãos, graça e paz. Mais uma vez nós estamos aqui para trazer uma palavra sobre a nossa vida como cristão, dentro das orientações que nós podemos dar a cada irmão nesse período difícil que nós estamos vivendo. E uma das coisas sempre que a gente fala aqui na igreja, e vai continuar falando, é sobre santificação. João capítulo 17, versículo 17, na oração, Jesus Cristo vai falar para que nós devemos nos santificar. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Palavras relacionadas com a santificação que Jesus pedia para seus discípulos. A verdade. Nós estamos vivendo num mundo onde a mentira ela corre solta, e isso tem servido de muitas dificuldades e trazido muitos entraves para as nossas vidas. Por isso que nós, como cristãos, servos do Senhor, ou pessoas que querem viver uma vida diferenciada, tem que desenvolver esse processo de santificação, onde entenda que ser santo é ser separado para o trabalho de Deus. Os vasos, os utensílios e ornamentos do templo eram santos, porque eles eram dedicados, eram tirados para fora e dedicados ao Senhor. Então era um processo de santificação, eles se tornavam santos, então não podia ter outro uso a não ser o trabalho do Senhor. É a mesma coisa para nós. Ser santo é ser regenerado, um ato que opera em nossas vidas uma só vez, onde nos tira, nos para fora, nos faz uma separação e nós podemos ter uma vida diferenciada. E isso faz com que a gente tenha um processo de vida diferenciado do mundo, observando o mundo como se fosse numa visão global, mas externa. E a gente não pode se contaminar e não pode se envolver com aqueles ensinos que o mundo apresenta. Essa operação de santificação, ela se realiza ou ela efetua-se em nós por uma verdadeira humilhação. Aqueles que não se tornarem como meninos, de modo algum herdarão o reino de Deus. Sermos semelhantes a uma criança no entendimento e nas ações. Temos aversão ao pecado. O servo do Senhor, aquele que deve e quer buscar um processo de santificação e ter uma vida diferenciada, ele foge da cidade da destruição, como nos diz o livro Peregrino. Ou o peregrino fugindo da cidade da destruição. Nós temos que sair fora. Nós vamos observar, e por isso é que quando nós desenvolvemos um processo de santificação, nós vamos verificar que a gente pode avaliar o que acontece ao nosso redor. E isso faz com que a gente faça escolhas. Isso faz com que a gente diferencie o que é de Deus e o que não é de Deus. Porque nós temos uma visão onde nós desenvolvemos a ação do Espírito Santo. Nós temos algumas razões para sermos santos, sermos santificados. Porque nós vamos crescer no amor e nas coisas celestiais. Nós vamos ser santos porque a própria palavra de Deus nos diz, porque Deus manda que nós cresçamos nesse processo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 16, nós lemos: porque está escrito, sereis santos porque eu sou santo. Como nós fixamos a nossa vida e observamos a nossa vida no olhar de Cristo e nas ações de Cristo, nós vamos seguir o modelo de Cristo. E o modelo de Cristo é sermos pessoas diferenciadas, separadas. Então, vamos pensar seriamente sobre isso. A santificação opera em nossas vidas algo
maravilhoso é, na verdade, ou dentro da verdade, nós temos como pecadores, como servos pecadores, desenvolver um auxílio muito íntimo de Deus, até termos maturidade, para fazermos um exame interior a cada um de nós. E ao verificarmos isso, fugirmos das situações em que vivemos, porque a nossa consciência vai nos apontar, quando nós fazemos esse exame interior, de que ou o que nós somos, ou o que nós estamos fazendo, ou o que nós vamos fazer, e a gente pode pedir a ação de Deus. Então, nesse processo, nós vamos crescendo nas nossas vidas. Vamos nos abnegar, porque nós vamos entender que quando estamos em Cristo, ou quando vivemos nesse processo de santificação, nós vamos entender o texto que nos diz na palavra de Deus: quem perder a sua vida por amor de mim, ganhá-la-á. Não sou mais eu que vive, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, nós vamos desenvolver o processo do modelo de Cristo, que era uma vida em intimidade com o Senhor, uma vida de santificação, uma vida de que estava no mundo, mas não fazia parte do mundo, estava no meio, mas não fazia parte daquele estado de situação que vivíamos ou que vivia. A mesma coisa nós, estamos nessa situação. Então nós temos que desenvolver. E santificação é fugir do pecado. Santificação é não viver uma vida em pecado. Santificação é ter uma vida de relacionamento com Deus, de intimidade com Deus. Por isso que nós temos que desenvolver isso, como cristãos, no momento que nós estamos vivendo, onde mentira rola solto, nós temos que olhar para o texto e verificar o que Jesus nos diz: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Se Ele manda que nós devamos ser santos, nós devemos desenvolver essa ação de santidade. Que Deus nos abençoe a pensar assim, a agir assim, e não sermos envolvidos com a astuta cilada de Satanás e as astúcias de Satanás neste mundo. Que Deus nos abençoe.